Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson novamente. A gente vai continuar com a nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional, prosseguindo aqui na gravação do nosso sexto vídeo do ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. A gente estava estudando os princípios que regem a mediação, né? Então, a gente tem o princípio da confidencialidade, que estabelece que a questão do sigilo é um ativo importante da mediação e dos meios extrajudiciais de solução de conflitos, em geral, quando comparados à justiça pública. Nesse ambiente, o que se nota é justamente o oposto, isto é, a presença de um dos princípios mais elementares na condução do aparato judicial, que é o princípio da publicidade, pressuposto que reveste o processo judicial, exceto nas hipóteses previstas em lei. Aqui é o seguinte, na mediação, assim como na arbitragem, as partes podem escolher a confidencialidade, ou seja, o sigilo, que não seja divulgado aquilo que está sendo negociado. Na justiça, ou seja, no poder judiciário, isso só acontece em questões que têm por suficientes, como, por exemplo, quando envolve crianças ou crimes que têm repercussão e a justiça resolve não divulgar, né? Mas a regra geral é a publicidade, tá? Então, isso é outra vantagem da mediação e arbitragem. Princípio da celeridade, perdão. Outro expoente dos mais aplaudidos no que se refere aos meios extrajudiciais de solução de conflito e também, naturalmente, a mediação. É a maior celeridade observada na condução do Instituto. Isso se dá por conta da maior informalidade adstrita ao Instituto, quando comparado à distribuição da justiça pelo Judiciário, e ainda em virtude da concentração de seus atos. Celeridade seria rapidez, ou seja, a mediação, assim como a arbitragem, são procedimentos mais rápidos, mais céleres do que o processo judicial comum, pela questão da informalidade e por ter menos burocracia. Prosseguindo aqui, pessoal, tem o princípio da oralidade. A mediação é conduzida quase em sua inteireza calcada na oralidade. Isso se dá mesmo quando existe a participação e o apoio de advogados. Mesmo assim, a mediação pressupõe um mecanismo que coloca os mediandos como os principais protagonistas e a oratória acaba sendo a principal forma de desenrolar atos e de se comunicar. Oralidade significa que os procedimentos da mediação são predominantemente orais, ou seja, falados. Se dá menos ênfase à questão de elaboração de documentos escritos, como acontece no processo judicial, que, claro, tem audiência, tem os momentos de oralidade, né? Tomando aqui meu chazinho, gravando tarde, isso aqui por conta do barulho. Bem, pessoal, então a mediação se dá pela oralidade, até por incentivar que as partes em conflito discutam, discutir não no sentido negativo, mas no sentido de poder falar entre si. Princípio da informalidade. Não significa ausência de regras ou de ordem, de forma alguma. Aliás, como também já foi possível ser observado, há procedimentos que devem ser seguidos e técnicas igualmente abraçadas. O que se tem, porém, é a formatação de um sistema que se baseia numa mecânica de alcance à justiça, partindo de princípios e premissas distintas em relação, por exemplo, ao processo orquestrado pelo judiciário. Então, a mediação, apesar de ter suas normas, como foi destacado nessa parte que a gente falou, ele é muito mais informal do que qualquer procedimento do judiciário. Isso também ajuda a resolver os conflitos, porque faz com que as partes se sintam mais à vontade do que aquele ambiente do judiciário, que tem toda uma ritualística que não vem de hoje, já vem de séculos, né, que tem origem no direito romano, inclusive às vezes até em roupa, né? Tem casos de juízes que, infelizmente, não aceitaram as partes do processo a assistir à audiência por conta, muitas vezes, de roupa. Isso é muito comum. Princípio do consensualismo. As partes se encontram em condição de igualdade e com oportunidades idênticas, fazendo com que as decisões sejam consensuais e autocompositivas. O princípio do consensualismo também se dá porque, na mediação, é preciso que as partes cheguem a um consenso para ser possível o acordo. Se não há consenso, não há acordo, tá? E por último, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, gente, está em qualquer relação jurídica, dentro e fora do poder judiciário e no dia a dia das pessoas, tá? O procedimento da mediação é todo alicerçado na boa-fé, na medida em que o instituto, diferente do que ocorre no âmbito judicial, isso não significa que o judiciário não baseia na boa-fé, muito pelo contrário. Como eu falei aqui, toda relação jurídica
deve se basear sempre na boa-fé. Não contempla a produção de provas, o princípio da mediação é basilar na condução do instituto. Então, a boa-fé é mais no sentido da confiança que as partes tenham que ter, mas também no sentido dela se portar não de forma enganosa, não querendo ludibriar, tá? Vamos falar agora os princípios que a pessoa do mediador, e aí eu peço que vocês prestem atenção, principalmente que alguns de vocês podem futuramente querer ser mediador, quais são os princípios que o mediador deve atuar, né? Ele deve atuar com independência, imparcialidade, aptidão, diligência. Primeiro, o princípio da independência, né? Que é uma característica importante do mediador, se refere à sua independência. O mediador fica imbuído, de prerrogativas que o possibilitam agir conforme a sua consciência, sempre, claro, com respeito às leis vigentes e à conduta ética. Já em relação às partes, e a uma possível relação com o mediador, também é fundamental que não existem laço e pretérito de amizade ou mesmo inimizade entre eles. Então, nessa independência, é no sentido que o mediador é independente das partes, não tem essa relação de amizade ou inimizade entre o mediador e as partes que estão em conflito, de forma que ele não tem uma ligação com elas. Isso também se junta ao segundo princípio, que é o princípio da imparcialidade. O mediador, ele não poderia ter outra conduta senão aquela que o coloque de forma imparcial, isenta e neutra ao longo do procedimento, sem prestar qualquer favorecimento a qualquer litigante. A imparcialidade em nada tem a ver com a neutralidade. A imparcialidade está ligada ao julgamento de pessoas conhecidas. Já a neutralidade tem a ver com o pré-julgamento. Veja só, imparcial é aquele que não prejudica ou não ajuda a parte por ser amigo ou inimigo dela. Neutro é aquele que não tem opinião. Por isso que a gente gosta de falar. Um mediador, um árbitro ou até um juiz no processo, ele tem que ser imparcial, ou seja, não prejudicar ou ajudar a parte por não ter ligação com ela ou por ter ligação com ela, entenderam? Já a neutralidade, se você é neutro, não tem opinião. Se você me perguntarem, por exemplo, qual é o time de Pernambuco que você torce? Eu sou neutro, não torço para nenhum time. Aliás, futebol, cada vez mais eu estou me distanciando. Bem, pessoal, aqui encerramos essa nossa sexta parte do ponto 2. Já já a gente prossegue, viu? Tchau, tchau. Fica à disposição de vocês como sempre.